Senhoras e senhores, estamos no ar com mais um episódio do Ponto Fora da Curva Podcast. Já, já tô começando a dar risada nos bastidores aqui, o Pedro aqui, muita gargalhada, né? Mas o nosso tema de hoje, pessoal, a gente vai conversar um pouco sobre governança da informação, é isso? Com o Pedro Garcês, que é CEO e fundador da PCDoc, PC de Pedro e o C de... A história é mais comprida. doc de documento. Tá bom. Não... Concentre-se no doc, que no doc é documento, todo mundo vai entender, né? Pronto, para vocês, para quem não entender, vamos logo ligando a tecla SAP. Até a tecla eu falei errado. Vamos ligando a tecla SAP porque o Pedro é um português cearense. Como é que é esse negócio de português cearense? É só o coração aqui, não é? E o sotaque ali, não é? Tá dando para ouvir direitinho o microfone aí? Perfeitamente. Se tiver algum ruído, tu fala. Aliás, você denunciou-me, porque eu sabia que eu achava que ninguém ia entender que eu não sou um cearense de origem, não é? Com o meu sotaque impecável. Tu acha que ninguém vai desconfiar que tu não é português, Eu acho sempre que ninguém descobre, mas agora você já me denunciou, agora posso carregar mesmo o sotaque. Mas já fala cearense? Claro, não é? Macho, não é? Arretado, né? E outras coisas que eu não posso dizer aqui no microfone. Pedro é casado com uma cearense arretada, né, Pedro? Essa é arretada mesmo. Ela põe-me na ordem mesmo, não é para brincadeira, não. E é isso aí, pessoal. É nesse clima aí legal, é nesse clima de muita alegria que nós vamos dar início aqui ao nosso podcast, né? Já damos início ao nosso podcast. E rapidão falando aqui dos nossos patrocinadores, já vou iniciar com eles. Nosso patrocinador, a Roupaf Rolamentos, que fica localizado aqui no Maracanaú. Nossos parceiros, Prolube Lubrificantes Especiais, com time lá do Franklin, com lubrificantes especiais da marca ITW, Rocol. Time da Central das Correias, também localizado aqui em Fortaleza, tá? Pensou em correias, correntes de transmissões, com essa galera, tá? Cortez e Gonçalves, assessoria de advocacia e VNP Contabilidade. Show? Pedro, obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado pelo convite. Espero que você fale bem cearense. Não, com certeza. Aliás, eu estava a falar com a Adriana, que é a minha esposa, exatamente isso. Não tem problema, eu posso falar o que quiser. Quem vai entender mesmo? Então... Por isso que eu estou bem à vontade. Mas assim, o que seria essa governança da informação? Né? Não, assim, primeiro, os nomes têm que ser complicados, porque senão as pessoas não dão atenção, não é? Isso é verdade. Então, alguém, não fui eu, mas alguém andou a pensar para complicar. Então chama governança da informação, chama BI, chama IaaS, dashboard. Então, eu acho que há pessoas que só ficam ali para perturbar os outros, não é? Então, mas pronto. É tipo assim, eu não tenho o que fazer, eu vou complicar a vida de alguém. É assim, a questão dos documentos e dos dados, agora para deixar bem claro o vocabulário. A gente entra no minucioso no caso, né? Não, mas é assim, só porque faz parte inicial. Você tem o documento tem dados dentro, e os dados, quando são tratados, resultam em informação, tá? E é importante porque senão não vamos entender o que acontece. As organizações funcionam com documentos, com dados, não é? Sim, documentos e dados. Documentos e dados. E a parte engraçada é que ninguém toma conta. Assim, hoje é a maior confusão, não é? Uma parte dos documentos estão em papel, outra parte está no HD, outra parte o pessoal deixa no e-mail, numa nuvem, não é? Num sistema, não é? Está dentro dos sistemas, dos ERPs, daqueles sistemas operacionais, está tudo espalhado, está nos WhatsApps. É a maior confusão, não é? Então a pessoa... Ou seja, é uma série de ferramentas. Existem várias não é ferramentas, são uma série de suportes para a mesma coisa. E a parte interessante é que o dado está fechado dentro daquele bendito daquele documento. Pega numa nota fiscal, o que é que tem lá? Uma quantidade de dados fundamentais. O valor, o CNPJ, o CPF, os produtos que foram vendidos ou os serviços que foram vendidos. Olha a quantidade de dados fundamentais que estão dentro de uma nota fiscal, que estão dentro de um boleto, que estão dentro de um contrato, né? E tudo ali fechado. Então você quer saber um dado fundamental, por exemplo, num contrato, que é uma coisa simples. A data de renovação do contrato. O que é que você faz? Pega no contrato, abre o contrato, procura no contrato. Uma coisa só que você precisa.
Olha a confusão. Você vai detalhar todo o contrato para encontrar aquela Você vai ler, simples informação. você vai ler a porcaria do contrato para saber uma coisa. Né? E agora imagine dentro de uma organização em que o contrato serve para o comercial que quer renovar o contrato, o financeiro quer faturar, portanto precisa do CNPJ do valor, do jurídico que precisa de uma condição qualquer, do operacional que precisa de cumprir o que está lá escrito. Então você tinha até há pouco tempo, e a maior parte das organizações ainda tem uma quantidade do mesmo contrato repetido na mesa ou numa pasta de cada um para o cara ir saber um dado ou dois para servir. E o comercial precisa uma vez por ano. O, o financeiro que precisa de uma vez por mês. É muito engraçado. Então você tem documentos multiplicados e depois é perfeito. Porque uns estão em papel, há uns que dizem, agora vou digitalizar. Depois num HD, não encontra. Ou mandou um e-mail para o outro, está dentro do e-mail que ele pôs lá, que é para não esquecer onde está. E fica fazendo busca nos e-mails para ver se encontra. E depois, assim, imagine, contratos que se renovam regularmente, por ano, a cada ano, a cada mês. A maior confusão. Você nunca sabe se está a usar o contrato certo, se é o último. Bom, então, governança da informação é uma coisa que as empresas ainda fazem pouco, mas é criar um procedimento para tomar conta desses documentos e desses dados. Okay? É engraçado porque as empresas compram sistemas fantásticos. Okay? Sim. E são boas, atenção, não tem nada contra eles. Mas a maior parte das vezes, RPs, gestor de RH, gestor de logística, fantásticos. Mas depois eles não se comunicam. Então você tem... Então, exatamente isso. Não existe uma comunicação entre áreas. Não, existir existe, que nós temos. Ah. Mas não é assim, não existe o hábito, entendeu? Ou seja, Entendi. hoje o que acontece é... Eu não gosto muito de falar da complexidade porque as pessoas só querem a parte simples, não é? Sim, sim. Então, eu só vou falar um pouquinho da complexidade, mas não é para as pessoas se assustarem, porque no final para eles só fica simples, não é? Mas Para você. para eles fica simples, para mim eu tenho que me virar, não é? Mas hoje existem ferramentas extraordinárias, fantásticas, em que você pega num documento, seja em que formato for, em papel, em digital, qualquer dado que esteja dentro de um RP, de um RP qualquer, que esteja no e-mail, que venha do WhatsApp, que venha até de qualquer outra fonte de informação, você pega, põe numa plataforma e disponibiliza para todo mundo, para as pessoas verem ou para os sistemas verem. Então, de facto, hoje você tem plataformas que transformam toda essa chatice de encontrar um documento e extrair o dado que você precisa para ser usado quando quer, e faz isso automaticamente. Ou seja, você cria uma base única de dado, de documento de dado, isso é que eu disse, documento de dado, e disponibiliza para qualquer usuário. E a parte interessante é que quais são os usuários? Dentro da empresa são as várias áreas, não é? É o financeiro, é o contábil, é o RH, é o operacional, é a logística, é a entrega, não é? Isso. É o Vendas. armazenagem, as vendas, ok. Mas também, através disso, você comunica com o fornecedor, você comunica com o cliente. Exato. Se for um município, você comunica com o cidadão. Tudo nessa base única. É claro que isso não é uma virada de chave. Você não chega assim, e agora vou ficar tudo. Já chamaram muita coisa. Dá um trabalho para isso, então, né? Inicialmente. Dá trabalho. Mas a parte interessante é que isso não é uma coisa que chega e você tem que fazer tudo uma vez só em todas as empresas. Não é? Você pode fazer num passo só, num pequeno processo ou numa área. Você pode começar no RH, pode começar no financeiro. Todas as áreas que são geradoras de muito documento são alvos perfeitos. Portanto, eu tenho casos em que trabalhamos de uma vez só na empresa toda, mas uma parte das pessoas, até por... eu não vou chamar de desconfiança, até por prudência, querem ver primeiro a funcionar, sabe, num RH, num financeiro. E aí vai por partes. Pode ir por Aí partes. vai por partes, correto. Aliás, isso é uma das coisas que nós acrescentámos, ok? Sim, existe uma quantidade de empresas, todas elas excelentes, ok? Eu não sinto que tenhamos concorrência, porque como nós interligamos, não somos concorrentes de ninguém. A diferença desta abordagem que nós fazemos é que nós tomamos conta do documento e do dado de uma forma contínua. Uma parte dos documentos estão físicos, outra parte está digital, outra parte está nos outros suportes.
O que nós temos, e todos os dados depois identificados, você consegue fazer fluxos, avisar o comercial que pode renovar o contrato, colocar diretamente dentro do RP, seja o SAP, seja o TOTS, seja o OMI, seja o que for, colocar diretamente. Quando você faz uma entrega, já pode informar que a entrega foi feita quando você faz um pagamento. Então, todos esses dados, já, o fornecedor envia novos preços, tem um novo contrato, todo mundo sabe que tem um novo contrato. Esse contínuo é que falta. E pontualmente, tem ferramentas e tem empresas que fazem muito bem, fazem automatismos muito bem, tem assinatura digital, tem BIs, ou seja, transformam esses dados em todas, tem uma quantidade de componentes nesse processo, mas pouca gente faz o processo todo. Quando você volta à primeira pergunta que fez, o que é isso da governança de informação? Okay. O que é que se passa? Você não pode tomar nenhum destes passos, seja digitalizar um documento, seja interligar uma área, seja tomar conta de qualquer dado, não consegue fazer isso sem primeiro fazer um procedimento. Qual é o tipo documental? Quais são os dados? Fazer o quê? O procedimento. O procedimento. Qual é o tipo documental? Qual é o dado que é relevante? Quem é que usa o dado? Quem é que tem autorização para ver o dado? Quais são os fluxos associados? Eu já dou um exemplo. Quais são os fluxos associados a esse dado? Como é que você dá segurança a esse dado? Não é? Por exemplo, LGPD, caso particular disto. Exatamente. Okay? Ou seja, você precisa de ter, e tudo começa numa organização. Eu vou dar um caso de um cliente que nós tivemos, foi muito engraçado, um grande cliente, claro, não vou dizer o nome, mas eles gostaram desta ideia e disseram, ok, vamos criar um procedimento para nós entender. Outra coisa, a temporalidade, não é? Vamos criar um procedimento e você tem procedimento para tudo. Tem procedimento para a segurança, tem procedimento para a qualidade, tem procedimento para o operacional, tem procedimento para tudo, até para pentear o cabelo. Nunca tem um procedimento para organizar a documentação. Agora imagine, como é que você, dentro de uma empresa com várias áreas, muitas vezes você tem os documentos repetidos e cada área guarda esse documento de forma diferente. É complicado. Vou dar um caso concreto. Numa empresa grande aqui, eu disse, não, nós temos muito espaço, não precisa de organizar os documentos físicos. Precisamos dessa organização apenas. Disse, mas eu posso olhar para os documentos? Pode. Então o que acontecia? Eles tinham uma área única, uma área central de arquivo, e todas as áreas, o financeiro, o contábil, o RH, quando estava com as prateleiras cheias, mandava para lá. Só que, como não tinha nenhum procedimento, eu já nem tinha nem um protocolo de transferência. Então as caixas chegavam nesse arquivo e a pessoa lá não sabia nem de onde vinham. Era fantástico. Se alguém pedisse um documento, a pessoa nem sabia qual era a caixa de onde vinha. Portanto, era fácil de encontrar, não é? Outra coisa, nós abrimos uma caixa e procuramos um documento só. Um comprovante de pagamento ao funcionário. É uma folhinha A4, não é? Bem simplória, que é fundamental. Geralmente é quando tem alguma briga, não é? O cara precisa do comprovante de pagamento ao Sr. Manuel de janeiro de 2014, não é? E aquilo tem que aparecer rápido porque há algum problema que está acontecendo, não é? Se procurou um documento antigo, porque com certeza é algum BO. Exatamente. Então o que aconteceu? Quando nós começámos a abrir as caixas, o mesmo documento estava no financeiro, no contábil, no RH, no jurídico, o mesmo documento. E a parte interessante é que em cada uma destas caixas, geralmente é um administrativo ou um estagiário que faz aquilo. Porque a comunicação está em rede. Não tem. Estamos a falar do documento físico. Quando você abrir a caixa, quando nós fomos abrir a caixa, o mesmo documento estava repetido em caixas de várias áreas, de 4 áreas diferentes, neste caso. E a parte interessante, e em cada caixa, em cada área, arquivou de forma diferente. E o cara que arquivou, como não tem um procedimento, diz assim, este documento é arquivado desta forma. Eu já lhe vou contar uma história que você vai adorar. Este documento, é assim, como não tinha, cada um organizou de sua maneira. Quando você quer procurar o documento, não acha, não faz ideia nenhuma. E a parte interessante é quando eles disseram, não, realmente vale a pena vocês organizarem, estamos a falar ainda de documento físico. E se o cara for embora, ele vai embora Acabou. com ele... Não sabe, não encontra. Mas isso é o que acontece em 99% das empresas. Porquê? 99%? Porque eu explico-lhe. Porque esse hábito da organização, esse famoso nome, não é? O cara, não é um hábito.
O que é normal é que toda a gente organiza, todas as empresas são muito organizadas, estamos a falar de empresas organizadas, elas tomam muito bem conta dos seus documentos. Como hoje são muito automatizadas, têm CRMs para as vendas, têm uma quantidade de sistemas, mas tudo funciona separadamente, não é? Entendeu? Agora que eu estou Pronto. entendendo E há essa outro questão. problema muito engraçado. Qual é? É bem engraçado. Eu vou dar um caso que também aconteceu connosco. Há uma empresa que tem contratos que até vão até 20 anos. Portanto, acumulou contratos. São aderentes a um programa, não é? E então tem contratos com 20 anos, com 10 anos, com 15 anos. Ok. Há um ano e meio para cá, esse sistema de gestão desses contratos passou a ser automatizado. E fantástico, não é? Então eles têm um ano e meio dos contratos já tudo digital, não é? Ou seja, contrato digital quer dizer que tem os dados perfeitamente identificados, já faz os processos todos, cálculo, o que for necessário. Mas depois tem 20 anos de contratos que não está, não é? Dá, naquele caso, 2,5 milhões de documentos. Como é que você coloca disponível dentro do sistema, que agora é o sistema fantástico, como é que você coloca os dados daqueles contratos? É difícil, não é? Sim, com Ou então certeza. põe uma bateria de gente a tentar colocar. Não faz isso, não é prático. Então, é uma das coisas interessantes. É que, se você não tem uma governança de informação, não é apenas você não conhecer, não encontrar o documento quando precisa dele. É como é que você gera os dados e os introduz dentro dos sistemas que são muito mais práticos, ou seja, que realmente trazem muita eficácia, como é que você coloca os dados dentro? De forma eficaz. Entende? Esse é que é o problema. Então, o que acontece? Outra coisa engraçada. Então o problema já parte no início, então. Claro, mas o problema começa sempre da mesma coisa. Primeiro, temos que fazer um plano, de saber quais são os documentos que tem, quais são os dados que precisa, quem é que usa, ou seja, tem que saber como E é que nesse vai caso usar. ele pode usar como prioridades, então, também. Claro, exatamente. Ou seja, toda a ação decorrente da utilização de um dado pode ser automatizada. Sério, entendeu? Eu ainda não terminei um, mas vou dar outro. Nós automatizamos o cadastro de cooperados, ok? Pode ser de cooperado, pode ser de funcionário, pode ser de aluno, pode ser de tudo, ok? Qual é a parte interessante? Neste caso em particular, o, o cooperado é um médico e o médico tem que ter o pagamento do CRM, portanto, o Conselho Regional de Medicina, em dia, que é um documento anual, não é? Sim. E aquilo é fundamental porque quando o médico está a fornecer serviço, imagina, um cirurgião, se deixou de estar em dia, ele está irregular. Então ele está a fazer uma cirurgia, teve um problema e não está regular. Quem é que paga um problema que pode acontecer? Não é por incompetência. Aconteceu um problema. Onde é que está a responsabilidade? No hospital. Exato. Pronto. Então como é que você faz quando não tem esse automatismo? Tem uma pessoa, um pobre escravo, não é? Que está a verificar se está pago, se não está pago. O pobre do médico lembrou-se lá se estava atualizado ou não. Quando você pega e você digitalizou os comprovantes do CRM e você sabe qual é o dia que vai acontecer, você informa o médico assim, até pode mandar no celular. Oi, daqui a uma semana você tem que renovar aquilo. Você informa a autoridade competente dentro do hospital dizer, cuidado que este cirurgião, se não renovar o pagamento, ele não pode operar a partir da próxima semana. Entendeu? Entendi, Então, cara, que interessante. pronto, o que é interessante é fazer todas estas automatismos, toda a coisa chata. É assim, por isso é que estamos a falar de uma coisa complicada, mas se transforma numa coisa simples. A única coisa que nós queremos saber é, se nós pegarmos nos dados que estão dentro do documento e fizermos o levantamento para que é que eles são usados, agora entendeu o que eu estava a falar, para que é que eles são usados, nós automatizamos os processos. Vou dar um caso ainda mais simples. Uma das piores chatices que uma empresa tem, estou a falar de chatice mesmo, não é aquelas empresas que têm muito boleto, que têm muito cliente pequeno. Você tem 100 boletos por dia, 200 boletos por dia, 300 boletos por dia. Eu não A tenho, chatice é um boleto pequeno. falando à portuguesa, assim, tem uns camelos, coitados, que estão ali a verificar se o cara pagou, se não pagou. Bom, isso é a coisa mais simples do mundo. Precisa saber se o próprio banco sabe. Lá está, onde você vai pagar o dado, onde ele está. O próprio banco que emite o boleto, ele sabe, tem lá, não é? Então passou a data, não teve Não foi efetuado o não pagamento. foi efetuado o pagamento. Ok, qual é o conjunto de ações? Aí tem que ser o cliente a dizer assim, eu não sou um cara chato, dê 24 horas à pessoa para pagar sem multa.
como é que faz? Ou tem um camelo a fazer um e-mail a dizer, oh, nós somos bonzinhos, se você pagar até às 24 horas de hoje, ou então tem uma plataforma como a nossa que manda esse e-mail automaticamente. O senhor fulano, olha, Está a vencer ou já venceu? pode fazer como quiser. As regras são regras de negócio. Cada organização tem as suas regras. Assim, olha, eu vou avisar um dia antes. Olha que amanhã eu venço, ok? Olha, olha que hoje já venceu, mas paga até amanhã. Então, todas essas coisas, é assim, é claro que há sistemas de ERPs que fazem isso. Mas cadê o dado? Entendeu? Como é que foi carregado o dado? Eu tive num encontro sobre IA, ok? IA, porra. Pedro, sobre essa inteligência artificial. Pedro, peraí, só para não me esquecer, porque eu bugo. Apaga tudo na memória. Você falando assim em relação à dificuldade dos documentos, dá para fazer isso com desenhos técnicos? Porque assim, existe quando você vai nas indústrias, máquinas antigas, tal, que você procura informação da máquina para desenvolver algum sistema, por exemplo, no meu caso, que trabalho com um sistema de lubrificação, né? Tem que desenvolver tal, e às vezes os caras não têm informações dos equipamentos, né? Já morreu, procura documentos físicos, devido à máquina ser antiga, também não encontra esses documentos, porque já se perdeu com o tempo. As informações que o cara tem que ir é fazer um apanhado ali minucioso na máquina. Só tem a ver com o bolso. Com o quê? Com o bolso. Se tiver com bastante dinheiro, nós conseguimos. Não vou contar algumas histórias que me estou a lembrar. Seu bolso é meu guia. Seu bolso é meu guia, né? Ó, isso é muito interessante, tá? Não, mas é uma necessidade que eu vejo. É muito interessante. Em algumas indústrias. Repare, a evolução hoje das soluções é tão rápida, a pessoa, se não olhar todo o dia, já foi ultrapassado, ok? Então é assim, há um ano atrás, nós teríamos dados de documentos estruturados, ou seja, nota fiscal, a nota de despesa, você tirava uma foto, é fantástico, sabe? Não, é fantástico mesmo, assim, ó, o comprovante de entrega, aquele canhoto, aquela fitinha horrível, você consegue ter uma foto, já extrai o CNPJ, a data, verifica se a assinatura está correta, fantástico, não é? O que é isso de ser um documento estruturado? Ele tem uma estrutura, mesmo que não esteja no mesmo local, você consegue extrair. Agora vá identificar um currículo. O currículo você sabe que é um currículo, nós sabemos, humanos, sabemos que é um currículo, por causa do aspecto, tem o nome do cara na coisa, a primeira linha diz que ele estudou, é um currículo, não é? Por causa do Umas vezes CV, tem né? currículo, outras vezes não tem. Não, muitas vezes não tem. Eu recebo muitos currículos, umas vezes tem CV, outras vezes não tem. Você sabe que é um currículo porque tem uma quantidade de informação pessoal. Exatamente. Né? Entendeu? O objetivo, geralmente no campo é sempre os primeiros, né? Objetivo e depois a profissão. O contrato é a mesma história. Você pega um contrato, cada um faz o contrato, escreve se não fizer um contrato sempre iguais, que é só mudar as coisas, cada contrato diz uma coisa diferente. Isso é um documento não estruturado. O que é que isso quer dizer? Os dados que lá estão têm que ser interpretados. E hoje só a IA que faz. Okay? E o que se passou é que a IA é realmente escandalosamente rápido. Okay? Então, você hoje tem ferramentas para extrair as informações que o pessoal quer velocidade, né? Qualquer documento, ok? Por isso é que hoje a IA faz, sei lá, você quer fazer um relatório, não é que a IA seja muito inteligente, ela faz tudo muito depressa, não é? Você consegue ler, eu quero um relatório sobre uma informação qualquer do país, não é? E o cara lê 1000 jornais num segundo e consegue tirar a conclusão decorrente. É a rapidez do que faz. É a velocidade, eu brinco que não é IA, não é inteligência artificial, é apenas inteligência expandida. Ou seja, hoje a inteligência o que eles fazem é o que nós fazemos muito mais rapidamente. Porque assim, se você entra em várias plataformas de pesquisa para fazer, eu quero isso, eu vou entrar aqui no São Google, eu vou entrar no Firefox. Aí, pronto. O que eles fazem é isso mais... Aliás... Só que isso demanda muito tempo, né? Demanda muito tempo. E realmente a IA conseguiu acelerar. Um dos pontos essenciais da IA tem uma grande organização mundial, que é bem jovenzinha, 1944, que chama-se AIN, Association for Intelligent Information Management. Portanto, Associação para a Gestão Inteligente de Informação. Pronto, agora traduz para português. Não, porque já... Português do Brasil. Tem que pôr o microfone a traduzir. Traduzindo do inglês, foi para português de Portugal. É complicado.
foda-se, ainda pode passar por francês, pode passar por várias línguas, não tem problema. Ah, é Mas verdade. Fala, não é bilíngue, tu é poliglota. mas é porque eu sei que não pareço, mas eu venho da Europa, não é? E você na Europa anda 200 ou 300 quilómetros e já mudou de país. Se você não souber várias línguas, está, lascou, ninguém vai entender nada. Não consegue nem, não consegue nem almoçar. Andou 300 km, já tem que falar outra língua. Já tá, não é? Mas eu não notei que tu veio da Europa, cara. Fala tão Não, eu cearense, sei, mas é então. assim, mas eu agora estou-me a revelar, eu agora estou mais à vontade, estou-me a revelar. Vou contar os meus segredos. E ainda só estamos a começar, porque eu tenho segredos mais cabrosos ainda para contar. Mas é, para dizer o quê? Essa organização é fantástica, 1944, antes do final da guerra, e foi criada para gerir a informação que estava dentro dos microfilmes. Dos Microfilme. E até hoje essa instituição é de onde emana todas as grandes orientações. Portanto, as leis, a LGPD, as normas, as ISO. A LGPD é antiga? Não, a LGPD é recente. É nova, é recente, né? É recente aqui. Mas já a LGPD já existe na Europa há mais tempo, nos Estados Unidos sempre estão na frente. Mas é assim, a lógica, hoje, o Brasil, em termos de gestão da informação, de leis, normas, está atualizado com o resto do mundo. É perfeito. Não é? Pessoal, LGPD, cortando. LGPD quer dizer Lei Geral de. Agora bugou a minha cabeça. Não, De prevenção, né? De dados, Lei né? Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados. É para quem. Que Porque a gente fala LGPD, o pessoal pode que é não uma coisa, entender. que é uma coisa muito importante, não é? Muito importante. Mas Porque funciona, porque. funciona assim. Por Porque, exemplo, mas Pedro, por exemplo, se você abrir um CNPJ, no momento em que você abre um novo CNPJ, um banco já te liga. Como é que ele sabe dessas informações? é assim, isso são outras coisas. São outras coisas. Não, São outras lógico, coisas. é É só assim, curiosidade, no caso. Tem que estar regulado. Você transmite uma quantidade de informações pessoais, não é? O Sim. nome, o endereço, Exato. o CPF e tal. E isso está regulado. O que é que as pessoas podem ver, o que podem não ver. E pode não funcionar perfeitamente ainda, mas é muito importante. Ou seja, você dá os seus dados pessoais para uma rede social ou para um banco, está regulado o que é que as pessoas podem ver ou não podem ver. Está regulado. Entendi, tá. Por exemplo, coisas engraçadas. Então ela realmente nos protege. Nos protege. Protege mesmo. Mas a parte interessante é que você, para ter a certeza que está a ser protegido, você tem que ter a governança da informação, porque tem que identificar a informação, tem que saber qual é o tipo de informação, quem é que pode ver. É sempre a mesma lógica. Tem que ter uma governança da informação. O LGPD não é mais que uma governança daqueles dados em particular, com regras particulares de proteção. Entende? Porque é sempre a mesma história. Não é? É verdade. Entendeu? E se vazar os dados, desculpa. Claro, é gente. perigoso. Por exemplo, nós quando fazemos isso e na nossa plataforma, por exemplo, RH, é bem sensível, não é? Porque você pode só colher o dado, mas pode pedir, pode trazer, por exemplo, a ficha de inscrição para a tela, não é? Exato. E, por exemplo, o gerente pode ver o salário, pode ver tudo, não é? Mas, por exemplo, o funcionário pode não poder ver o salário, o endereço, pode ter vários dados da pessoa que ele não pode ver. Hoje é tão engraçado que você consegue pôr uma tarja preta conforme a pessoa que está a ver. Como é que você sabe? Quem entrou com o usuário e senha, tem o seu nível de permissão. Porque quer queira, quer não, é uma informação pessoal. Exatamente. Mas a parte interessante é que estas ferramentas não substituem os RPs. Nós não fazemos cálculos, não fazemos o que os outros sistemas fazem. Mas nós garantimos que os dados e que os processos que hoje são manuais que podem ser automatizados. Portanto, por isso é que nós não somos concorrentes de ninguém. Nós interligamos todos os sistemas que estão na empresa. Quando você entra na empresa, temos casos desses, em que realmente eles nos permitem fazer uma governança, seja numa área específica ou até na empresa toda, você passa a ter um controle de tudo o que está a acontecer na empresa relativamente aos dados. E consegue interligar, impedindo e evitando que as pessoas tenham que repetir a entrada do mesmo dado em vários sistemas. Vou dar um caso muito engraçado. Protegendo com senha, no caso. Senhas e acesso somente a tem que pessoas ter, autorizadas. porque como é que você sabe quem é que está a usar? Porque eu pergunto assim, por exemplo, eu tenho as informações aqui do RH, beleza, mas as informações são compartilhadas em relação a dados, beleza. Mas aí vai existir o curioso, de repente pode existir aquele Isso curioso. não existe. Tem usuário e senha, pronto. Não é? Morreu o Agora assunto. você tem usuário e senha de quem pode alimentar dados,
mas também tem usar o senha de quem leitura. pode acessar. De leitura. Tá. De leitura. E você pode controlar, se pode imprimir, se só sai na tela, se pode ver só uma parte do documento, você consegue É um controlar. mundo, tudo. né? É um Não, mundo. isso é uma transparência completa. Então, Vitrine total. não, é vitrine. Mas quer dizer, é uma coisa engraçada, porque tudo isso não é visível. A pessoa diz assim, ei, que já acontece, a pessoa diz, ei, que chatice, eu tenho que sair do sistema. Não, nós somos invisíveis. Nós fazemos esse controle, não é? Essa plataforma e toda esta metodologia, porque tem metodologia e tem tecnologia. Tudo isso está escondido por trás, não é? Por exemplo, chega num banco, não é? Você, no front office do banco, você é quem você trata. Ou seja, no computador, ou seja, com o gerente. O gerente, ele está a trabalhar no sistema do banco. Se você quer comprar um carro, não é? Então põe os seus dados, põe aquela coisa, já sabe quantas parcelas. Bom, isso é o front office, ok? Quando terminou essa venda, não é? E já tem um contrato, você sabe que vai pagar em tantas parcelas e não sei quanto, para o banco já é uma chatice. Todos esses dados pessoais, todos esses dados não fica no banco, fica numa plataforma como a nossa. E uma vez por mês, quando eles querem emitir o boleto para você ou querem lhe fazer a cobrança, vêm pegar os dados que nós guardamos, que é muito mais barato e completamente estruturados, usa uma vez por mês, faz a sua cobrança e vai. Entendeu? Entendi. Então é interessante. Toda a massa de informação, ela está guardada de forma que você possa usar, mas não esteja a carregar o, o fluxo normal de cálculo. É interessante. Você há pouco perguntou, e faz isso nos desenhos, faz de tudo. O problema é o preço, né? Ou seja, eu estava a contar. Entendi. Há um ano atrás, nós teríamos facilmente dados de documentos estruturados. Okay? Hoje, com a IA, consegue extrair documentos malucos, seja currículo, seja o que for, ofícios, ok. Só que na fase inicial da IA é caríssimo. Apesar daquilo ser só um centavo, quer dizer, a identificação desses dados é feito por tokens, que é uma coisa que eles inventaram, mais um nome maluco que eles inventaram. Você paga por centavo, mas é um preço maluco. Então, hoje, como já começam a haver ferramentas, ou muito baratas ou mesmo gratuitas, o que nós estamos a fazer é incorporar isso na nossa plataforma para nós conseguirmos prestar o serviço de maneira simples. Então, nós vamos avançando progressivamente na capacidade de extrair o dado. Depois de ele estar extraído, consegue-se fazer o que se quiser. Pode ser visualizado, pode ficar num fluxo de processo. Já vou dar Um outro exemplo. alguns casos simples para se entender. Quando chega aos desenhos é a mesma história. Hoje você consegue ossarizar, ou seja, como se fosse um texto, um vídeo, ok? Então eu tenho, há casos, por exemplo, tem acervos de 3.000, 4.000 vídeos, não é? Por exemplo, o caso das emissoras. Você hoje consegue, ossarizar é passar um OCR. Um OCR é o que você faz quando digitaliza um documento, quando passa o OCR, transforma aquela imagem num texto, ok? Legível. Oscilizar. OCR. OCR. É o reconhecimento Optical Character Recognition, ou seja, reconhecimento de caracteres óptico. Tá? Levi, tu vai ter dificuldade para fazer corte aí, né? Vai conseguir legendar aí? Vai me ajudar. Mas é assim. Fala, é o Joaquim que está falando? Se não for. Então, nós falamos ossarizar, é o que permite ler, extrair dados de um documento, é transformá-lo de imagem em texto. Não é? O OCR, que era uma coisa, era cobrado, era uma coisa caríssima, hoje tem tantos OCR bons, excelentes e gratuitos, que nós, quando incorporamos isso na nossa plataforma, a nossa plataforma mesmo assim fica barata. Mas quando você chega a um vídeo, é um bocadinho mais caro, não é? Ainda não é tão fácil. Mas hoje você consegue transformar um vídeo num texto. Então você diz assim, eu quero saber, você tem 1000 vídeos, eu quero os pontos dos vídeos onde aparece, onde a minha cara feia aparece. Ele vai dizer, aos 21 minutos daquele vídeo, O que é que aparece? a cara feia. O nome, sabe? Quantas vezes é que aparece reais? Ou milhões? Ou onde aparece fuscas? Okay? Então você consegue transformar um vídeo num texto que você consegue encontrar o que quiser lá dentro. Então você faz isso em vídeos, faz isso em plantas, faz o que quiser. O problema é que esse processo aí é caro. É demorado e é Não, caro. Não é demorado, só é caro. É caro. Ainda não tem soluções prontas. Portanto, eu tenho propostas feitas, mas o pessoal, quando vê o preço, assim, não, vamos deixar passar uns 100 anos, talvez daqui. Não, espero que não seja, é muito rápido. Mas é assim,
O pessoal declina, desiste muito rápido do hoje, valor, né? Hoje os preços... Depende, mas, por exemplo, se for uma emissora, vale a pena automatizar isso. Não é? Porque o cara, imagina, o telejornal tem uma nova notícia e de repente quer, infelizmente, esta enorme tragédia das cheias. Se eu quero imagens com cheias, você consegue identificar imediatamente. Eu quero... Então eu posso pegar um vídeo, criar ali um artigo baseado no vídeo. E aí eu mapeio pontos importantes em relação àquela interação, assim, é isso? Isso é IA. E aí eu posso transformar em um texto. Não, é o contrário. Isso faz o contrário. Faz o contrário. O processo sempre é o contrário. Você identifica o dado e depois transforma esse dado em alguma informação. Por isso que eu estava falando na IA. Há pouco eu estava naquela história da AIM e da IA, não é? Então, é assim, eu estava num webinar dessa AIM, da dessa organização que hoje foi a partir dela que nascem as leis, as normas. É mesmo assim, ok? É fantástico. E eu estava a assistir um webinar em que eles falavam exatamente sobre a integração da IA, portanto, digamos, na gestão de conteúdos, que é o que se chama o que nós fazemos, a gerir conteúdos. Antes é você gerir documentos, hoje gera os documentos e os dados que estão dentro, os conteúdos deles. Okay? E o que é que eles falavam? Diziam assim, o desafio da aplicação da IA é a qualidade do dado, a segurança do dado e as pessoas qualificadas para usar o dado. Engraçado, que é o que nós fazemos. Entendeu? Então, aquela pergunta que colocou é tudo ao contrário. Você gera a informação, portanto a IA pega no dado e transforma o dado em qualquer coisa, de uma enorme velocidade, é absolutamente extraordinário. Ou seja, legal. Você quer um relatório, o que é que você faz? Lê uma quantidade de artigos, dos assuntos relacionados, livros, não é? Exato. Mas você o que é que fez antes? Você transformou aquele livro, aquele documento, aquela origem da informação, essa origem em dado. E a IA tem que pegar no dado, se não tiver o dado, não tira conclusão. Engraçado, então o princípio é os dados. É os dados. Eu até no outro dia estava a brincar e estava a assistir também muito bom, um seminário aqui, e os caras disseram, e agora nós pegamos num Excel e tiramos, agora fazemos em 15 minutos e tiramos relatórios e tal. Eu acho maravilhoso. Mas no final eu fui lá perguntar assim, e como é que você carrega esse Excel? À mão? Está a ver que afinal o velhinho tem utilidade, não é? Ou seja, nós fazemos, somos os carregadores de peso, não é? É que damos os dados disponíveis, entendeu? Até tem, os filmes policiais têm aquela coisa, follow the money, não é? Follow the money. É preciso traduzir ou pode ser? Siga o dinheiro. Depois traduz aí, follow the money, follow the Excel, né? Então, follow the Excel. Exatamente. Nós dizemos que follow the Excel, porque se está num Excel, alguma coisa está errada. A maior parte das vezes o Excel é uma forma de cálculo fantástica, mas não é para guardar dados. E a maior parte das pessoas usa o Excel para carregar os dados para meter alguma coisa. Por exemplo, no outro dia estavam a falar, um BI que transforma. Ok. Sim, como é que faz os dados? Não, é chato porque faço uns Excel para meter dentro. Para salvar e guardar. Para colocar dentro. E então, voltando a esta história toda, parece uma história complicada, que afinal é uma história muito simples, se você pegar no documento, na origem, transformar isso em dados e deixar os dados numa plataforma perfeitamente classificados, você distribui e faz o que quiser com eles. E isso é que é o que nós fazemos. Tão engraçado que a própria IA, que hoje é o topo do topo do topo do topo, continua a precisar do dado. Mas a parte interessante é que nós estamos a falar nisso e a maior parte das empresas nem toma conta do documento, quanto mais do dado. Entende? Porquê? E se tiver um incêndio, perdeu. Não, essa parte é a melhor. Mas uma parte das vezes as empresas ficam elogiadas. Essa parte... É interessante porque às vezes, apesar desta verborreia toda de coisas de tecnologia e tal, há pessoas que chegam e dizem assim, olha, pode vir aqui, bom, então tem uma sala, tem um galpão, tem várias salas, tudo cheio de documentos. Olha, eu quero digitalizar o que está aqui. Eu disse, olha, com o devido respeito, você quer livrar-se destes documentos porque quer fazer aqui uma sala de reuniões, ou uma sala, ou um refeitório. Quer ocupar o espaço, isso é fato. É isso mesmo, é isso que eu quero. Então é assim, você não quer digitalizar o que está aqui. Você quer se livrar.
Sim. Sim, Aí o mas, cara vai dizendo, é porque eu tenho renite. exatamente. Mas é assim. Papel Mas faz isso é, isso. mas é, as pessoas dizem, sim, mas então o que é que eu faço com isso? Assim, ó, vir ao disco que eu toco mesmo. É sempre a mesma história, não é? Vir ao disco que eu toco mesmo são. Vocês não eram vivos. Aqueles discos de 45 rotações. Virou o quê? Vir ao disco e tocam mesmo. Assim, aqueles discos de 45 rotações, lembra? Não lembro, você não era vivo. Não, Mas é. antes tinha uns livros, uns discozinhos que tinham uma música só. Os hits saíam num disco só. Era? Era, depois passou para LP, que era 33 rotações, Aham. e depois é que aconteceu o resto daquelas coisas todas, os CDs e tal. O meu tempo, saiu uma música boa dos Beatles, saía era o single, Aham. saiu uma música, depois tinha o LP, que tinha várias músicas, mas eles lançavam os hits em singles, de 45 rotações, que eram uns discos assim pequenininhos. E qual era a parte interessante desses discos? É que você, no lado 2, não é, que tinha que ter alguma coisa lá, era a mesma porcaria da mesma música, mas uma versão chata, tipo, em ritmo de forró. Eu gosto de forró. Em ritmo Aí de gosta de samba. forró? Adoro. Quem pensou o quê? É Eu do sou forrozeiro? cearense. Claro, você dançar forró. Pensou o quê? Dançar forró, samba de gafieiro, samba no pé. Não, pensou que não. Até eu sou um cearense, eu sou um Raiz. brasileiro raiz mesmo. Aí... Mas é. Fazer o quê? Então o que é então Cara, eu queria ver o Pedro então dançando você, forró. pensou o quê? É Não sério, vou dançar velho. aqui, porque eu tenho que ter a minha esposa para me acompanhar. Pra poder dançar o forró aqui, né? Quer que eu pegue o seu Nós, cérebro aí pra dançar o forró com ele? muito obrigado. Não, deixa estar. Eu estava aí com dúvidas. É melhor não quero nem chegar perto. Não vai querer dançar. Brincadeira, ficou. Ele dança também. Mas então, as coisas, então era assim: você comprava um CD, não é? Um CD, disparate, um single. Antes do LP. Não, era. As músicas eram lançadas. Um LP tinha várias músicas, mas as melhores músicas saíam num single, que eles vendiam duas vezes. Olha, mano, Olha aí os agora que eu tô... malandros. Olha a Era malandragem. assim. Mas a parte engraçada é que no lado B, geralmente era a mesma música numa versão qualquer horrível. Ou só instrumental, umas desganiçadas aqui, a coisa. Uma porcaria. Então era, vira o disco e toca o mesmo, não é? Então você tem essa expressão que faz exatamente a mesma coisa, mas até pior é virar o disco e toca o mesmo. Então, é o que nós fazemos, é virar o disco e toca o mesmo. E tal Nós, como ele. sempre a mesma história. Quando estavam a falar que as pessoas dizem, eu quero digitalizar isso. É muito mais caro digitalizar do que organizar e guardar. Muito mais, não é? Exato. Mas organizar e guardar é fundamental, porque o tal documento do Sr. Manuel de agosto de 2014, não é, do comprovante de pagamento, ele tem que aparecer quando é necessário. Mas você só vai usar esporadicamente. Então você não vai digitalizar, que é mais caro. Você vai organizar e vai ter acessível. E vai organizar como? Virar o disco e toca o mesmo. Tem que ter governança da informação. Tem que fazer um plano, os tipos documentais, quem é que pode usar. Exatamente a mesma lógica. Então, quando você fala em dados e na governança da informação, tudo o que está dentro de uma empresa, tudo o que está dentro de qualquer organização, tem que estar organizado. Como eu dizia, você tem o seu corpo, não é? Está preocupado com o coração, com a coisa, com a barriga, com os rins, não é? Isso, E exato. o que é que liga tudo? O sangue. Não é? Se não tiver o sangue, você morreu. Não é? Pode ter o melhor coração do mundo. Se o sangue não chegar lá, morreu. É a mesma história. As organizações é a mesma história. Por exemplo, eu tenho clientes assim. Muitos anos, uma empresa com 50 anos, com uma média com 10 mil com 2 mil funcionários. Imagina o acervo de 50 anos de RH deles. E o RH tem uma coisa interessante, porque tem documentos que tem que guardar 50 anos, documentos que tem que guardar 30, documentos que tem que guardar para sempre. Porquê? Porque o São Manuel, com 35 anos de serviço, ele vai se aposentar. Os documentos da aposentadoria têm que estar lá. Mas você não Exato. digitalizou. Exato. Se já gerou digital, está bom. Mas você não vai pegar naquela massa de documentos e digitalizar porque é demasiado caro. O que é que você faz? Organiza, cadastra no mesmo sistema, pela mesma governança de informação, todos classificados da mesma forma e, por exemplo, esse cliente, como é um cliente que tem muitos anos de trabalho, quase todas as semanas pede, olha, quero os documentos da aposentadoria do fulano, quero, entendeu? E nós imediatamente damos. Mas não é porque nós sejamos uns caras muito inteligentes, é porque temos uma metodologia, eles implementaram essa governança da informação e temos plataforma que tanto gera documento físico, documento digital, dado, entende? Então, é bem mais simples do que parece, ou seja, apesar desta complicação toda que eu estou
que eu estou a falar para parecer inteligente. Não, por trás, quando se aplica de forma correta a metodologia e depois a tecnologia, fica muito simples para as empresas. Fica realmente descomplicado. Entende? Entendi. Facilita demais a Facilita vida do demais. pessoal, Então, né? às vezes a pessoa diz assim, então, mas se não digitaliza, vai fazer o quê? Assim, olha, vou-lhe já dizer, estas salas todas que você tem aqui cheias de documentos, metade deles não serve para nada. Como assim não serve para nada? Só pano exposto. Só pano espaço. Porque os documentos têm temporalidade. Ou seja, a nota fiscal são 5 tem uma temporalidade legal. Então, a nota fiscal são 5 anos, documentos de RH têm que guardar conforme o tipo de documento, são 50 anos, 30 anos, para sempre. Então Sim. todo o documento, quando você identifica documento a documento, os tipos documentais têm temporalidade. Para isso é que você tem que fazer a governança da informação, tem que fazer um plano e tem que determinar documento a documento quanto tempo é que tem que guardá-lo. Quando você guarda o documento, você sabe quando é que ele está pronto para ser descartado. Quando você pega, Expira, né? expira, você elimina. Entendeu? Entendi. Mas até para eliminar, tem que ter o plano, porque para eliminar você tem que justificar, a pessoa tem que dizer ok, que pode fazer, tem uma burocracia que tem que ter, porque são questões fundamentais. Você não pode sair rasgando papel sem critério, tem que ter um critério. E esse critério parte desse trabalho inicial, que não somos nós que fazemos, nós homologamos junto do cliente, fazemos essa identificação, é um trabalho de consultoria. Vamos de documento a documento. Parece uma coisa chata e difícil. Mas é chato. Mas é mais simples. Nós gostamos de fazer o quê, não é? Mas cada um nasce para o quê? Cada um fala o que gosta. Mas então, o que eu estou a dizer é mais simples do que parece. Sistematizado é mais simples do que parece. Mas é engraçado que a pessoa, quando pega num acervo, não é, como chama, você consegue identificar todos os documentos que lá estão, todos os dados, para que é que eles são usados, a temporalidade, quem pode ver, você faz esse trabalho. A partir do momento em que se identifica, é interessante, não é um trabalho para nós. É um entregável que damos ao cliente. E o entregável não é apenas de toma lá. Não. Nós ensinamos como é que ele mantém aquilo organizado, nós damos suporte, porque normalmente há novos documentos. Mano, Então, é uma mão entendeu? na roda, entendi. É outro mundo. É uma relação permanente. Nós temos clientes, eu tenho aqui grupos de trabalho. Não é? O cliente está envolvido, o gerente aí, está envolvido o responsável do arquivo, está envolvido o cara de processos, está envolvido os auditores, porque quando eles entendem que aquilo lhes facilita a vida, eles querem manter tudo organizado. E nós ensinamos. Nós até ensinamos a nossa plataforma. Quando é utilizada, nós só digitalizamos ou guardamos os documentos do que é o acervo, entende? Entendo. Porque você pode ir eliminando aquela coisa que eliminar documentos, torna a sua empresa digital. Balela. É uma balela. Ou seja, esse é o resultado final, mas não é um toque de mágica, não é a bruxa que chega e faz. Não, é um trabalho, entendeu? Não pode ser uma fada? Não, também Tem pode que ser ter a bruxa. fada. Também. Não, mas a bruxa, eu gosto mais de bruxa. É mais atrevida. Anda sentado na vara ali, nem faz o que quer. Mas é assim, ao contrário do que parece, não é um passo de mágica. É só uma questão de método. É bem simples. Processo, né? Processo. É um processo. É por isso que parece uma piada. A coisa mais fundamental da empresa que é o documento e o dado é o que não tem processo. Tudo tem processo. Tem processo para tudo. Não tem processo para o Não documento tem e para o processo dado. para- é Quando a verdade. pessoa entende assim, Até um penteado de cabelo, como você frisou aí, né? Um penteado de cabelo, existe um processo. existe um processo. Tu penteia para Mas um você- lado, para o outro, sei lá. Exatamente. Então, no outro dia perguntavam, eu tenho várias bases de dados dentro da empresa e você tem tecnologia para identificar e para eliminar essa redundância? Assim, Mas é cara, porque cria uma parede mental na cabeça da pessoa, cria aquela dificuldade de células que tu fica procurando. Será que eu preciso disso, aquilo, não outro? precisa de porra E dá um nenhuma. bug. Só precisa de um Pra plano quem? documental. Entendeu? Assim, você só tem que se organizar. Como eu sei que não parece, mas como sou português, às vezes a paciência esgota. É assim, você só Eu não tinha tem que se notado. organizar. Eu sei que não nota, eu sei que não se nota. Eu não tinha notado que era português. Assim, você só tem que se organizar. Não, O cara- porque tu dança forró. exatamente. Gosta de gafieira. Fala Gosta de macho, samba. fala macho. Fala macho. Não tinha notado que era Não se português. nota. Eu vou contar uma história muito engraçada. Olha, Pedro, antes tu. Porque É. o nosso tempo é meio curto, Isso. mas assim, tu não vai fugir, sabe de quê? Primeiro, quê? que eu lembrei do professor. É. Queria saber como é que tá o professor
que você me falou dele, que até a gente vamos... O Torres Farinha. O Torres Farinhas. Torres Farinha, né? Torres Torres Farinha. É o E- cara mais sério que eu conheço, mais sério de íntegro que eu conheço. Mais amável, E mais é- íntegro, sério. Pronto, e eu queria entender como você veio da manutenção, ou para quem não sabe, o Pedro veio da manutenção, já foi de um... Incrivelmente. Eu sou engenheiro mecânico e já tomei conta de fábrica. Né? Como é que foi receber o contrato? Hã? Turma, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Exatamente. Isso é o que eu falo ao meu sócio. Né? Eu falo assim, olha, tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. E ele diz o quê? Olha, a notícia boa é que temos um contrato novo. Qual é a notícia ruim? Temos um contrato novo. O contrato novo é uma chatice. É preciso mais espaço, é preciso mais estante, é preciso mais equipamento, é preciso mais computador, é preciso mais pessoas. Mas isso aí é quando era manutenção, né? Quando era prestador de serviço, né, Pedro? Mas é pesado. Mas ainda hoje continua a ser a mesma história. Cada vez que você tem um contrato novo, você sofre. Então, mas é assim. Mas eu queria saber, sabe sobre o quê? Aquela metodologia de manutenção. Que Terologia. vocês... porque assim, ó, hoje nós estamos fundamentalizados dentro de quê? De um TPM, né? Que aí é metodologias, lógico. Não é estratégia. Mas assim, ou pode ser estratégia também, depende muito do ponto de vista. Mas a gente tem o quê? A manutenção preditiva, a proativa, a reativa, correto? Sim. Né? Aí o RCM, por exemplo. Você está-me a querer perguntar o que é terologia? Eu quero saber o que é... Você vai ter que perguntar mesmo ao Torres Farinha. O Torres Farinha, que ele foi o Quando cara... a pessoa estiver bom, você vai confirmar. Eu vou fazer uma live com ele, então. Ele já disse que está disponível. É assim, é demasiado complexo. Quando eu tinha a minha empresa de manutenção, nós fazíamos só o resto, não é? Quando a terologia chegou, ele tem livros, eu tenho o Torres Farinha, tem livros, vale a pena ver. Mas eu não vou nem arriscar-me a descrever. Eu vou comprar mas o basicamente livro. é uma metodologia que integra, não é tão diferente daquilo que nós fazemos. Integra os princípios e os dados e sai um output de gestão da manutenção e de melhoria de processo, de diminuição de custo e de melhoria, que realmente dá resultado. Ele, por exemplo, em Portugal, ele aplica isso em hospitais, portanto, aquilo dá jeito, não é? É bom em grandes indústrias, mas eu não vou nem arriscar-me a falar nisso, não sei o suficiente. Não faço uma coisa dessa. Eu tentei te pegar, mas não deu certo, então. Eu sei falar do meu e mal, quanto mais ainda falo errado, ainda falo enrolado, né? Pois então, vou fazer o seguinte, se eu conseguir conversar com o professor Torres Farinha, tu vai ter que entrar Isso com todo o gosto. Vai traduzir, porque É um com grande certeza... amigo. Sim, com ele é impossível. Com ele é impossível, tá? Porque aquele... Assim, eu sei que parece que falo enrolado, mas eu já pelo menos já uso o vocabulário daqui, não é? Sim. Você, pega num carro, ok? Um carro. Vocês dirigem o carro, nós guiamos o carro. Vocês freiam, nós travamos, não é? Quando coloca o combustível no depósito, vocês colocam, a gasolina no depósito, vocês colocam o combustível no tanque. O tablier é o painel. Cara, não tem nada igual, parece que nós andamos em coisas diferentes de vocês. Então há uma quantidade, nós dizemos perceber, vocês dizem entender, vocês, eu estou dos dois lados, não é? Então, mas o vocabulário são sinónimos, mas as palavras, os sinónimos que vocês usam aqui, são diferentes dos lá. Eu quando cheguei aqui, eu continuo a falar enrolado, mas eu nem o raio do vocabulário eu sabia, então eu chegava a qualquer lado, eu falava em português, ninguém entendia, sabe dizer assim, ninguém percebia, já não sabe o que é. Eu até tinha... Eu e a Adriana, não é? Lá está a vantagem de ser casado com uma cearense. E até numa piada. Eu chegava numa loja e disse... A tua mulher mesmo te zoava, né? Não, eu falava para a moça, olha, eu quero uma camisa azul. E ela, oi? Eu assim, diz para ela, dizia a Adriana, diz para ela o que eu quero. E ela dizia, ele quer uma camisa azul. E ela ia buscar a camisa azul, não é? Chegava assim, gostou da camisa que ela disse. Só de ficar irritado... Acabei de falar com ela, não entendi. Ela dizia a mesma coisa que ela entendia. E por que o português se irrita tão rápido? É muito sucinto ali. Porque é assim mesmo, não tem como fazer. As pessoas perguntam, mas porquê é que você veio morar para cá? Cara, é que Portugal está cheio de chatos. Agora, como estou aqui sozinho, não se nota tanto. Agora imagino uma quantidade de mim, Deus, todos juntos, num sítio só. É inaturável, não é? Mas isto é verdade. E para piorar, assim, só para dar a má notícia, o português
Tem uma notícia aqui. A má notícia. A má notícia é que o português e o espanhol ainda são dos mais simpáticos. Sério? São inaturáveis. Mesmo assim, são dos menos maus. Agora imagino o resto. Quando você vai subindo para norte, piora. Estou a falar a sério. As pessoas não é que as pessoas são educadas, não, são atenciosas e tal, mas são frias, não se interligam. Então, o brasileiro... Tu teve dificuldade em se relacionar com o brasileiro? Porque o Não. brasileiro é mais acalorado e tal. não, eles é que tinham dificuldade em relacionar-se comigo. Imagino. Então, esta coisa do pavio curto, da falta de humor, da falta de levar tudo literal, é a nossa costela, não tem como. Eu brinco com o meu sócio, assim, eu sou bem literal, não é? Uhum, sim. E eu resolvo as coisas literalmente. Não é? Nós brincamos lá na empresa que, como fazemos serviço, e são coisas sempre essenciais, as pessoas querem um documento ou querem um dado para ontem, não é? Então, tem muitas emoções ali, não é? Exato. Então, com certeza. nós temos um princípio básico que é quando você não sabe o que dizer, diga a verdade. Não é? Tem a vantagem. Não, peraí, sabe porquê? Porque pelo menos lá na frente você não tem que se lembrar da mentira que pregou. Pelo menos, não é verdade? Vou dizer assim: olha, eu preciso disto terminado até sexta-feira. Você vai conseguir, não vai? Eu disse: não. Só o português é que faz isso, o brasileiro não consegue fazer. E não vai, não. Não. O cara, passando aquele choque, assim, sim, quando é que pode? Pronto, agora já estamos a conversar normal. Sim. Qual é o problema? Não, é que eu tenho, não sei o quê. Então, peraí. Reuni a equipe. Eu ainda estou rindo da verdade. Mas é verdade. Mas você reúne a equipe e diz assim, não, isto é realmente urgente, vamos parar aquilo, vamos fazer alguma coisa. Ok. Mas se a pessoa não vai terminar na sexta-feira, porquê é que vai dizer que consegue terminar na sexta? Porque assim, além de criar é terrível, cria um ponto de conflito enorme, não vai resolver o problema da pessoa. Não é? Então, O ponto de realidade ainda está correndo aqui em mim. exatamente. Mas a gente se mete no Miguel ali. Mas nós dizemos assim, nós praticamos isso mesmo. Então as pessoas ficam um bocadinho aflitas. Ah, você vai conseguir, não vai? Não. Não vai? Não é? Então o português tem essa coisa esquisita, mas dá jeito. Então, eu como Isso é melhor. Então, como eu Melhor falar a verdade do que lá na frente. Tem que anotar a mentira. Tem que anotar a mentira. Então, havia lá um padre em Portugal, essa do cara de anotar, havia um padre em Portugal, fantástico. Imagina, hoje você tem ecografia, sabe se é menino ou se é menina, sempre, não é? Mas, É verdade. Mas as pessoas viajavam 200 e 300 quilómetros para ir falar com aquele padre, que ele sempre acertava se era menino ou menina, só olhando para a barriga da mulher. Como? 100%. Como? O cara olhava e dizia assim, é menina. Escrevia na agenda, menino. Se estava certo, ninguém ia lá. Quando estava errado, disse, não, você é que ouviu mal, olha aí, que eu pus na agenda. É tudo uma questão de método, já pensou? Pelo menos ele documentou, né? Ele documentava a mentira, mas está certo. Mas é muito engraçado. Então, é assim, estamos a falar na mentira e no falar a verdade. Por exemplo, eu e o meu sócio temos uma brincadeira, não é? Ele é brasileiro e o brasileiro resolve a coisa na conversa, negociando e tal. O português resolve a coisa na frontalidade, não é? É verdade. É E isso mesmo. então nós temos uma brincadeira, quando temos um assunto para resolver, nós dizemos assim, vamos resolver à portuguesa ou ao brasileiro? Eu só não consigo Até fazer nisso- como eu. Até nisso existe um consenso, né? Exatamente. Eu só não consigo fazer como eu. Então, se é para resolver à brasileira, tem que ter ele que resolver. Se for para resolver à portuguesa, eu resolvo. E às vezes, como é que acontece? Você tenta resolver à brasileira e quando não vai à brasileira, vai à portuguesa, não é? Isso é? Fica uma na sequência. Mas é assim, nós estamos a falar de coisas sérias, a brincar, não é? Eu lembrei, sabe de quê? Eu lembrei do cara chegando com um saco de moeda. Ó, tá aí. 10 mil reais em moeda. Chegou no banco, né? Pá, tá aí pro cara, né? Aí o caixa pegou e começou a contar, né? Todas as moedinhas. O dia todo, né? Aí levou pro português. Aí o cara já tá aí. 10 mil reais em moeda aí. Deposita. Saiu, cara. Você não vai contar? O português, não. Você não disse que é 10 mil? Pra que eu vou contar? Exatamente. Se já tá aí. Exatamente. Essa é a diferença.
É engraçado porque é uma diferença cultural tão grande, mas nós temos que entender essa diferença. Uhum. Eu tinha alguns amigos brasileiros, quando estava ainda em Portugal, e um dos mais engraçados era um baterista num bar que ele tinha casado com portuguesa, portanto ele já estava completamente aculturado, gostava de morar lá, tinha filho, não é? E ele dizia assim, a maior dificuldade que eu tive foi de entender o o humor do português, que ele conta piada e fica sério, não é? Ele conta a piada e fica calado. Pronto, morreu. Fica sério. Então, é engraçado porque o mesmo choque não foi grande para vocês, é muito mais fácil de vir de lá para cá, não é? Isso. Mas o grande choque, há grandes choques culturais, mesmo, e são disfarçados, porque como temos uma língua, é a mesma língua, falamos um pouco diferente, mas é Mas é a mesma a língua. mesma língua. Sim. Por exemplo, qual foi o maior problema? Um português, você vê dois portugueses assim, no trabalho, não é? Houve como se aconteceu alguma coisa mal. Bom, ainda bem que não tem faca nem arma. Porque parece que nos vamos matar uns aos outros. No final do dia vamos beber a cerveja juntos e tal, vamos conversar, está tudo. Ou seja, foi uma briga, parece que o mundo ia acabar, depois está resolvido, passou, ok? Brasileiro não. Brasileiro, se você briga com ele assim, eu já tive várias experiências aqui. Se foi uma das coisas que eu tive que me habituar. Eu tive que me transformar em brasileiro. Porque se eu brigava com alguém, no dia a seguir não aparecia. O cara nunca mais aparecia. Então, é engraçado. Ah, isso é verdade. A questão do confronto. Ou se o cara não te pegar lá fora, né? Não, isso Não, não falando- faz porque eu corro muito. Sou assim gordão, mas eu corro muito. Não, Mas isso é verdade, essa não, mas questão é do assim, choque por exemplo, cultural. isso é uma coisa dificílima. É assim, e não o fazemos por mal. Aham. Nós somos conflituosos e somos secos na coisa, Exato. somos literais, mas não é ofensivo. Você chega lá, não é ofensivo. Vocês Cara, são sucintos, na realidade, né? pode chamar, eu chamo de literal, nós somos literais. Né? Aham. O cara diz são 10 mil, você não disse que são 10 mil reais, Eu vou discutir com você. Ok. Então, mas é assim, aqui não. Então você tem que realmente, não é que tornar-se mais suave, não tem questão de suavidade, mas tem que se integrar na sociedade daqui. Eu ainda, às vezes, ainda hoje eu tenho dificuldade, ok? Porque às vezes a costela portuguesa sai para fora, não é? E fica ali meio atravessada. Mas é algo que pelo menos eu compreendo o que é que se Mas passa. é ruim ter que engolir o choro assim? Não, é uma questão de hábito, não é? Para mim é. Por isso é que Porque vem aqui, fica o cara pega, dá um nó na garganta e desce de novo. Pô, não posso dar essa e pior resposta. ainda, às vezes a cabeça diz, está calado, e a boca, pum, já te foi. Sim, pronto, já saiu. Não, Já entrou, já era. mas é assim, não é, dito isto, parece que é uma coisa penosa e tal. Não, eu moro aqui permanentemente há 15 anos, não é? É muito tá. tempo, há 15 anos. Cearense mesmo. E eu Sabe venho forró. aqui, exatamente. Eu venho aqui ao Brasil desde 2003, por motivos profissionais. Ou seja, eu trabalhava numa empresa, Uhum. que era uma multinacional, que quis abrir uma delegação cá e pediram à delegação portuguesa, que eu era lá o vice-presidente da empresa, e disseram, vão lá e abram uma delegação no Brasil. Então eu passei a vir desde 2003 regularmente. Ou seja, não sou um gringo desses típicos, não, eu vim por motivos profissionais. Nessa primeira vez tive que percorrer quase todas as capitais e conheci Fortaleza e disse, é para aqui que eu venho. Fortaleza que na altura que era, digamos, quase era uma pequena cidade grande, uma aldeia grande, não tinha nada a ver com o que é Fortaleza hoje. Mas é fantástica, não é? Então desde essa altura, assim, quando eu tiver a oportunidade... É para cá que eu venho. E conheceu a esposa? Não, já muito tempo depois de estar cá. Não teve a ver. Eu estou a falar que não sou gringo típico. Normalmente a pessoa vai porque se casou, porque... Não. Eu só 5 anos depois de eu estar aqui é que a conheci. Entendi. Não veio por Não, questões, porque encontrou, não. ou a conheceu lá na Europa, em Portugal, aliás, e teve que casar, desceu para o Brasil, etc. Eu vi desde 2003 que eu vinha regularmente ao Brasil, porque eu achava que não tinha condições. Lá está, só um português é que faz isso, não é? Eu fazia, os meus relatórios eram, não há condições para nos instalarmos no Brasil. Contra os meus interesses. Imagino, numa empresa grande, com as despesas todas pagas, a morar no Brasil, com certeza que era interessante. Exatamente. Mas assim, nós não conseguimos fazer essas coisas. Eu não achava que havia condições, portanto os meus relatórios sempre foram negativos.
relativamente à instalação. Ainda bem que não vieram, porque o multinacional não se consegue adaptar a certas condições que tem aqui. Por exemplo, na altura não havia crédito imobiliário, não tinha como trabalhar sem crédito. Sem crédito. Os bancos, tudo funcionava de forma diferente. Hoje, o Brasil... Hoje está mais acessível, né? Não, é Hoje. mais assim. Hoje o Brasil é, assim, fora as questões aí das opções políticas e tal, aquelas, digamos, o tropicalismo, não é? É. É um país completamente alinhado com o resto do mundo, não é? Até da parte financeira, a parte... Sim, correto. Então é assim, então não há... tem as diferenças culturais locais, que são fantásticas, não é? Mas como Brasil como um país integrado no mundo, está alinhado com o mundo. Então não é nada como... Mas na altura não, 2003, por exemplo, não havia crédito hipotecário no Brasil. Para ter ideia, a loucura era só esta. Na altura a área era incorporação, tá? Olha os números. Na Europa, o crédito imobiliário, o crédito hipotecário, portanto, que é o que permite vender uma casa, não é? Que é toda aquela indústria, não é? Era cerca de 100% em média, ou seja, do PIB. Então é assim, a Holanda está em 110%. Mas quase todos os países, o valor do PIB é mais ou menos o mesmo do valor do crédito hipotecário que está dado, digamos, à sociedade. Olha a quantidade de dinheiro que rola, não é? Aqui no Brasil já havia a lei, mas os bancos não praticavam ainda, não havia regulamento. O crédito hipotecário era 4% do PIB. O país mais avançado aqui, que era o México, tinha tido um programa a fazer isso, estava em 13%. Olha a quantidade de evolução que isso teve. Então, nós não podíamos vir para cá fazer incorporação sem crédito imobiliário. Era as construtoras que construíam um prédio e as pessoas iam pagando. Assim, nenhum americano, nenhum europeu consegue viver nessa loucura. Então, Isso é verdade. realmente não tinha como, e não era apenas uma questão de estágio. Não é que fosse atrasado, era simplesmente não funcionava. Mas eu, como gostei muito de ficar, eu fui preparando a minha vida, eu não vim um dia aparecer cá. Eu instalei um negócio meu, fui não sei o quê. Portanto, em 2009, aproveitando a crise, foi uma boa desculpa lá, aquela crise mundial, em 2008, 2009. Eu mudei-me para cá, eu realmente encerrei as minhas atividades lá e vim para cá perfeitamente preparado. Mas é um choque grande, ó. Eu tinha a minha vida lá, não é? Eu andei na escola, andei na universidade, fiz desporto. Então é assim, eu vim de lá, tinha 47 anos. Então é assim, eu conhecia todo o mundo. Ou seja, era difícil, Portugal é um país pequeno, então era difícil eu não conhecer alguém em algum local que eu precisasse, numa empresa, no Estado. Então, Exato. você conhece meio mundo, não é? Todo mundo me conhecia, eu conhecia todo mundo e tal. E era uma ligação bem próxima, né? Porque... Até falávamos toda a mesma língua, não é? Estranhamente. Mas então o que é que se passou? Vocês falavam a mesma língua lá? Mesma língua. Quando eu cheguei aqui, 47 anos, tive que estabelecer todos os meus contactos. Tudo novo. Era difícil em Lisboa, que é uma cidade... Mas hoje tem uma boa comunicação com eles. Hoje não tenho problema nenhum. Hoje já conheço meio mundo também. Fortaleza tem essa vantagem de ser uma cidade, não é? 3,5 milhões de habitantes, a grande Fortaleza, não é? Mas digamos, há um círculo relativamente pequeno na questão da decisão, do empresário e tudo mais, então você acaba por conhecer. Mas assim, foram 15 anos para chegar a uma altura em que hoje eu vou a qualquer lado e já conheço Sozinho, né? Já vai sozinho. Não é essa questão. Não, eu ando acompanhado com a minha esposa, fora do trabalho, sempre com ela. Não, eu digo assim, a própria comunicação em si, entendeu? Sim. Não hoje eu sinto-me perfeitamente integrado. Mas demorou 15 anos a refazer tudo, não é? Que é um cearense mesmo. Não, agora é por isso que é completamente cearense. E é engraçado, uma coisa engraçada. Muitas vezes, eu adoro o Ceará, ok? Às vezes eu brinco assim, olha, que eu não sou brasileiro, sou cearense, tá? Sou cearense. E as razões são bem claras. A sede da minha empresa é em Pacajus, não é? Eu, como ando sempre de moto, não é? Agora já não preciso ir, já tenho um escritório aqui em Fortaleza, mas eu vinha todo o dia, não é? Vocês não veem isso tanto quanto eu que vinha de fora, não é? Então, à medida que entrava junho, julho, não é? Ficava mais seco, então primeiro estava amarelo, depois estava laranja, depois estava castanho, depois estava castanho torrado, não é? Dava uma chuvinha durante a noite, quando eu passava estava tudo verde. Essa característica de recuperação, não é? Esse contraste, né? É fantástico, ou seja, uma vantagenzinha que você dá ao Ceará, a um cearense, não é? Ao bioma. Pô,
afinal está vivo, entendeu? Essa pujança, essa capacidade você não tem. Você só aqui é que sente isso. Lá são 10 milhões de habitantes, num ambiente perfeitamente organizado. As pessoas já estão a comprar a segunda casa, a terceira casa, não sei o quê, é tudo diferente. A educação, a saúde está estabilizado. Está morto. Não é? Você chega aqui e tem tudo para fazer. Portanto, talvez a minha empresa, esta aqui, que foi formada, primeira fatura, 2018, janeiro de 2018, não teria tido capacidade de crescer se fosse lá. Porque aqui tem espaço para trabalhar, tem espaço, tem demanda, Tem crescimento. tem crescimento. Mano. Isso é uma coisa que vocês nem sabem o que é. Exato. Eu costumo dizer que para ir à Europa, é lindo ir à Europa, eu aconselho. É como ir a um museu. Não é? Os melhores museus são em Madrid, apesar de falar em França. Não é? Londres também tem bom. Mas você vai a um museu como? Chega de manhã, não é? Você vê passou o dia inteiro ali a ver aquelas maravilhas, aquela beleza e tal. Quando os caras dizem, vai fechar em 15 minutos, você foge porque nunca vai ficar dentro. Você quer ver, ir embora. Chega já de beleza dessa porra. Não me dá mesmo para ficar lá. A Europa é a mesma coisa, para mim, pelo menos. É lindo para ver, aconselho a visitar, acho a coisa mais linda do mundo, mas para viver é aqui, entendeu? Mas tem problema de segurança, tem problema de... Pô, se não tivesse, nós não estamos aqui a fazer nada. Esse desafio é interessante. É claro que eu estou a exagerar porque é chato a questão de segurança também. Não estou a desqualificar, nem estou a tornar os clientes os problemas menores. Mas essa vitalidade, vocês que são daqui, nem sentem a diferença, entende? Mas eu sinto, entende? Essa coisa. E o Ceará e o Nordeste tem essa fase marcante. Em 1960, não vou explicar porquê, mas nós ainda estávamos numa ditadura, não é? O interior de Portugal era terrivelmente pobre, por opção dessa ditadura para manter tudo... Nos eixos então, o que lá, né? acontecia? Nos anos 60, a pobreza no interior de Portugal era tão grande que o pessoal emigrou para a Europa. Não é? As pessoas que saíam de Portugal sem falar uma palavra de francês, sem falar uma palavra de alemão, em menos de um ano estavam instalados, estavam pujantes, eram encarregados de obra, exatamente igual a um cearense, não é? Então é engraçado, o cearense foi para São Paulo, mas lá o português do interior foi para, portanto, nos anos 60, foi para quê? Para a Europa. Agora, é muito parecido, não é? Mas o que é que acontecia? Os caras iam para a Europa, estavam lá 30 anos a trabalhar que nem uns doidos, não é? Para quê? Para voltar para a terra. Você andava no interior e você tinha... A casa do imigrante era bem clara, era a maior casa que estava, a mais esquisita, com umas cores diferentes, umas coisas, porque eles tinham que fazer a casa a maior, mais chamativa, porque era assim que eles demonstravam o sucesso que tiveram e da dificuldade que tiveram. Pô, é o Ceará, essa capacidade de sofrer e de se impor, mas de serem sérios e serem respeitados, é uma coisa portuguesa e é uma coisa do nordestino. É claro exatamente, já ia falar, o nordestino em si, né? O nordestino, de modo geral, ele tem então, essa característica. É assim, eu vim para aqui, para o Ceará, já porque gostava do Fortaleza. Mas sou um maluco que sai de Portugal, e há muitas empresas grandes que tiveram esse problema, e vai para São Paulo. Quando quiser terminar, diga, não é? Eu nem costumo falar muito, mas você provocou-me. Mais 5 minutos nós temos. Então é assim, o Ceará, o Nordeste, é muito mais adequado para uma empresa, para um cidadão português, do que São Paulo. Ou mesmo uma grande empresa. As maiores empresas, por exemplo, as maiores construtoras portuguesas foram para São Paulo. Eu não sabia desse. Levaram um pau. É muito simples. O Ceará tem 2%, vale 2%, tanto na economia como na área, mais ou menos, não é? Como na população, mais ou menos, do Brasil. Portugal vale 2% da União Europeia. Engraçado. Entendi, é uma dimensão. Você pega ao lado, tem Espanha. Espanha e Portugal dividem a Península Ibérica. Só que Espanha é 4 vezes maior que Portugal. Sim. E tem 50 milhões de pessoas, nós temos 10. Então você pega numa economia espanhola, tem os maiores bancos, dos maiores bancos mundiais, tem o Santander, entendeu? Então o que é que se passa? Você pega numa empresa espanhola, a Espanha é uma das 10 maiores economias do mundo. Então, uma empresa espanhola facilmente vem para cá. Como é que uma empresa portuguesa, mesmo a maior empresa portuguesa, dá-se mal em Espanha, imagina aqui em São Paulo, né? que é um dos centros, já é o centro da América do Sul, mas é um dos centros do mundo, entendeu? Entendi. Então, não faz sentido. É muito mais fácil. Depois tem outra coisa. O paulista é um cara chato, não é? O paulista
Paulista, desculpa lá se não quero ofender ninguém. O Mas tem uma coisa boa. Eu sei que ele é. Eu sei que ele é. Mas foi mal, mas ele já se habituou. Assim já. É mais fácil. Isto é um dado real. É mais fácil um português ser bem aceito do que um paulista. Tem mais resistência e mais desconfiança para um paulista, aqui para um cearense, ou para um nordestino, do que um português. É certo. Não é engraçado? Exato. Então, assim, a dimensão económica, a receptividade, tem uma quantidade até de questões culturais que nós nos identificamos, apesar daquela questão de sermos mais frontais ou mais frontais. Sou um doido a que vem de Portugal para São Paulo, entendeu? Faz muito mais sentido viver para cá. Quer dizer, grandes empresas, as maiores construtoras portuguesas, Mota e Gil, são os maiores portugueses, deram-se mal em São Paulo, levaram um pau, fartaram-se de sofrer, porque são dimensões demasiado diferentes. Estamos a falar das maiores. Então, é engraçado. É uma resistência, no caso. Não, não é resistência. Aí é mesmo uma questão de dimensão. É muita pressão, não é? Ah, entendi. É meio que avassalador É. o nível de opções. Claro, não, é questão financeira. Financeira mesmo. Capacidade. Então é engraçado. Não é tão fácil assim. Eu acho muito mais fácil vir aqui para o Nordeste. Eu gosto do Ceará, mas tem Pernambuco, tem uma quantidade de outras opções. Eu gosto de estar aqui. Até que o facto é que o Ceará, também não posso dizer isso, porque eu vou ter medo até de chegar à rua. Mas de facto o Ceará ultrapassou. De facto, por exemplo, Fortaleza tornou-se tão forte quanto Recife e mais forte em algumas coisas, apesar de, em termos, digamos, empresariais, Recife continua a ser muito forte, não é? Sim. É uma parte muito forte. Mas já nem falo em Salvador, porque Salvador já é meio Nordeste, meio no Nordeste, é uma dimensão própria. Sul, então, meio Sudeste e meio então, Nordeste, exato. Então, tem uma característica, apesar de ser considerado Nordeste, tem uma característica diferente, não é? Sim. Divide culturas lá, né? Aí também tem tensão muito grande ali. É uma extensão diferente. Mas isto para dizer, faz muito mais sentido, até para uma empresa portuguesa, se instalar no Nordeste, em particular no Ceará, do que em São Paulo. Engraçado, não é? Engraçado. É curioso mesmo. Eu não sabia disso. Nem tinha essa visão. Eu estava aqui a partilhar exatamente isso. Esta experiência completamente maluca da pessoa cortar os seus laços com um local onde cresceu até aos 47 anos e mudar de vida, eu acho que é preciso ter os parafusos meio desapertados. Eu acho que acho que nem tem o parafuso. Não, exatamente. Nasceu sem ele. Fizeram um rebite e a coisa não deu certo. Mas eu fiz isso com gosto. Eu queria fazer essa mudança. Engraçado, não é? Legal. Não é uma coisa... E não se arrependeu. Não, claro. Mas também se tivesse arrependido agora também não tinha nada. Não tinha mais como voltar para cá? Já deu o que tinha de dar aqui. Vamos ser pragmáticos. Nem se fala em arrependimento. Mas não, é assim. Mas a questão é, eu não tenho... É claro que na Eurocopa eu torço para Portugal e tal, não sou muito de futebol, mas torço e tal. É claro, tem a questão da bandeira, do hino e tal. Você não consegue tirar isso de nós, não é? Tem que torcer pro Maracanãú aqui. Se quiser fazer as pazes com o Edson, que é paulista, eu vou logo avisando. Não, mas eu nem vou nem falar já. Agora Nem olha mais. Fiquei constrangido. Bota a câmera na cara dele, Edson. Não, mas é uma experiência interessantíssima. Tá? Não é nem questão de arrependimento, é uma coisa que já não passa na minha cabeça. Exato. Quando eu digo eu sinto-me brasileiro mesmo. Eu volto aqui, eu tenho RG, para mim eu sinto-me brasileiro. É interessante até ter uma outra nacionalidade e ter outras origens, ter a questão europeia é realmente interessante porque porque é que nós europeus somos esquisitos, não é? Como é que funciona lá? Só para entender, tem uma coisa que o papai compra, não é? Portanto, estamos a falar eu nem posso falar há mais de 40 anos atrás, não é? Tem um bilhete de trem que o papai compra quando você é estudante, que você anda em todos os trens da Europa durante um mês. Estou a falar sério, você compra um bilhete de trem e anda um mês em toda a Europa. Agora imagine, um cara com 18 anos, não é? Termina antes de entrar na faculdade, ou está no primeiro ou no segundo ano, quando chega às férias, que lá as férias, o verão lá é agosto, não é? Julho, agosto, não é? Você chega, termina os exames, pega numa mochila e vai. Há 40 anos atrás já tinha hostels, não é? Lá chama Pousadas da Juventude,
que era do próprio governo. Ou seja, você tinha onde ficar, barato, tinha comida barata, completamente seguro, em todos os países. Então eu percorri toda a Europa de trem, um mês inteiro, não é? E então você anda 200 km, está em Espanha, está a falar espanhol. Você anda mais ali são mais de 1200 km, está em França. Mas quando está em França, você tem uma quantidade de países ali, você anda poucos quilómetros e tem, uns falam alemão, outros falam italiano, outros falam francês, outros falam inglês. Uma diversidade muito grande, né? Então eu fui todo lá, fui à Grécia, fui às ilhas da Grécia, fui à Jugoslávia, àqueles países do outro lado, porque você era um mês inteiro a andar de trem, não é? Você até muitas vezes dormia no trem, que era para poupar dinheiro, não é? Sabe como é que era o meu truque? O meu truque era assim, eu enchia a mochila, aquilo também, andávamos à vontade, que era verão, não é? Então tinha uma camiseta, umas cuecas, não é? Umas meias, então eu comprava 30 e eu tirava fora, para não ter que carregar mais. Usava um dia fora. Quando chegava... Cueca descartável. O Edson foi para a França também, ele passou um mês lá na França. Foi o Edson. É fantástico. A França é interessante. Paris não é interessante. Paris é bom não é não. Somos cães. Parisiense é um cão. Mas eu posso falar com qualquer francês que eu concordo. Agora, o interior de França... É um mundo, né? É outro nível, né? O que é engraçado? Agora só para saber. Eu percorri França de trem, depois de carro, depois já ia de avião e alugava um carro, portanto, à medida que ia tendo mais dinheiro. Mas a França, você para em qualquer cidadezinha e aqueles velhos que estão ali a comer um queijo e a comer um pão e a beber um vinho, todos eles são muito, são politizados, conhecem história, conhecem filosofia. Então você senta naqueles caras, o equivalente a um matuto aqui, e você está 2, 3, 4 horas a conversar, não é que eu costumo fazer isso, não é? Isso. Mas Não, nada. não, mas é assim, você está a conversar com pessoas que estão muito além até do nosso conhecimento de base, é fantástico. Então é engraçado, o interior de Tem uma aula ali em 1 hora, não é? 2 horas, A única coisa o chata nível, é né? que ou você fala bem francês, ou eles nem olham para a sua cara. Né? Esquece. Eles não querem nem saber de si. Na cidade e tal, em Paris, o pessoal já fala inglês, quer dizer, que é a língua universal. Os alemães todos falam inglês, ou seja, nos outros países todos. Agora, França, esquece. França e Espanha, esquece. Espanhol é fácil de falar para nós. Ou fala espanhol em Espanha, ou ninguém nem olha para a sua cara. Ou fala francês em França, ou ninguém olha para a sua cara. Nem olha para a sua cara. Nos outros, eles aceitam que o alemão é um bocadinho mais chato, então o alemão fala francês, mas todos os outros falam inglês. Agora, ali esquece. Italiano também não vale a pena falar com o italiano, também não vale a pena, tanto faz. Não ganha nem perde. É bonito lá e ver, mas não ganha nem perde. Se puder não interagir com eles, também está. Pede pizza. Pizza. Pronto, comeu. Pedro. Pedro, obrigado, cara, por ter aceitado o convite. Não, muito gosto. Foi excelente esse bate-papo, cara. Muito, uma interação muito boa. Valeu a pena entender o que é toda essa governança, né? Governança da informação. É bem mais simples do que parece. É bem mais simples do que parece. Ou seja, para você que já faz, né? Porque para mim eu não isso. consigo entender porra nenhuma. O resultado final é mais simples do que parece, entendeu? Uhum. Essa é que é a parte importante. É que as pessoas não têm que se preocupar com isso, só têm que dizer qual é a dor. E a dor é sempre a coisa mais simples. São documentos que não conseguem encontrar, não sabem como organizar, não sabem interligar-se. É a coisa mais simples do mundo. Para eles, não é? E é isso que nós tentamos fazer. Agora, com muita seriedade. Muitas vezes o problema hoje é a bola da vez. Tomar conta do dado para gerar informação é a bola da vez. Okay? Hoje, há uns anos, 10 anos atrás, era instalar os ERPs nas empresas. Nas empresas, exato. Então o que era? Você tinha o SAP, o TOTS, aqueles ERPs caros, e todas as empresas médias e pequenas tomavam conta da parte administrativa, financeira e tudo mais com Excel. Não, falando a sério. Ainda hoje. Falando a sério. Não, mas hoje tem uma quantidade de ferramentas, por exemplo, a OMI, eu não tenho comissão da OMI, mas a OMI é um exemplo, você paga um salário mínimo e tem uma plataforma robusta, e tem outras. Eu gosto mais da OMI porque eles são muito fáceis de interagir, então é fácil trabalhar com eles. Mas depois o quê? Democratizou-se a gestão das empresas em cima de ferramentas que funcionam bem, não é? Hoje, as ferramentas já estão instaladas e cada um dá para fazer. A maior parte das empresas está a fazer isto à mão, entende? Entendi. Então, hoje a bola da vez, com a quantidade maluca de dados que são gerados em tudo, você tem que ter uma capacidade
de gerir esse dado, de capturar. Agora, a ferramenta faz isso por si. Não só a ferramenta, a organização e a ferramenta faz isso por si. Quando eu consigo que as pessoas ouçam, as pessoas dizem, isso é interessante, eu quero, entende? Entendi. Então, hoje o meu esforço é divulgar. E as pessoas, quando as pessoas me chamam, raramente elas deixam de usar, entende? Entendi. E é isso aí, pessoal. Vamos encerrar aqui o nosso podcast. Agradeço a todos. Já aproveitando, peço de coração que se inscrevam no nosso canal, já compartilha, ativa o sininho, manda para Portugal. E Só fazer a tradução. só fazer. Porque para eles entenderem, não é? Preocupa não que o Levi vai entrar com a AI. Pessoal, tchau, tchau. Um beijo, um cheiro, um queijo e que Papai do Céu abençoe todos nós. Tamo junto. Obrigadão, Pedro. Muito obrigado. Tchau, tchau.